essa história de ficar no quarto, e ficar no quarto com um computador, com um celular, a pessoa se isolar, muitos pais achando que o filho está em casa, está aqui do lado, está do lado de lá da parede, está no quarto, mas na verdade o filho está aberto aí para o mundo. Esse é um grande problema. Por quê? Porque esse contato olho no olho, essa convivência que a gente está falando da família, eu vejo que em muitas casas isso deixou de existir. E, no entanto, talvez a área que mais ameaça o futuro da humanidade é esse mau uso de informação pela internet que leva à morte, leva à loucura. Exatamente. Se a pessoa não estiver olhando, se os pais estiverem olhando também para a tela do celular, que é muito comum, ele não vai perceber esse tipo de coisa. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo, Augusto Pinto. E comigo, Juliana Mansur. E Ju? Hoje temos um assunto muito legal, adolescentes. Eu tenho dois na minha casa, na falta de um tenho dois. E a gente vai falar um pouco sobre isso, e para falar disso, hoje a gente vai receber o Dr. Maurício, que é formado como médico ebiatra pelo Hospital das Clínicas das Faculdades de Medicina da USP, tem doutorado em pediatria pela Faculdade de Medicina da USP, foi vice-presidente do Departamento de Adolescência da Sociedade de Pediatria de São Paulo e membro da diretoria da Associação Paulista e da Associação Brasileira de Adolescência. Também é graduado em psicologia, ganhador do prêmio Jabuti, com o livro Filhos Crescidos, Pais Enlouquecidos. Olha! Ô, Ju, você trouxe um peso pesado. Não aqui é? hoje, Para falar de adolescente precisa um peso pesado. O Tô doutor Maurício. muito E ele é ebiatra. Para quem não sabe, ebiatra, ele vai explicar o que é, mas é basicamente médico de adolescente, ele vai explicar melhor. Inclusive dos seus filhos. Inclusive dos meus filhos. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Maurício. É uma honra para mim estar aqui. Honra nossa ter você aqui. Muito bacana. Eu sou fã lá dos seus vídeos. Muito obrigado. Eu fico lá mostrando para todo mundo os é vídeos. Bom, né? Eu vi os vídeos do Maurício. Não, é o bom. conteúdo é muito Vindo interessante. de vocês, que são muito criteriosos, aí eu fico muito contente. Conta pra gente melhor quem é Dr. Maurício e o que é ser um ebiatra. Então, ebiatra, a especialidade existe aqui há 50 anos, embora muita gente não conheça. E vem de Hebe, que é a deusa grega da juventude. Então é só lembrar da Hebe Camargo, eu costumo dizer que daí você não esquece jovem para sempre, né? Então, a ebiatria é a medicina da juventude. Para você ser ebiatra, primeiro você faz a medicina, faz pediatria e depois você se especializa em ebiatria. Então, é um clínico geral de jovens. Você tem que ser psicólogo, não? Não, eu fiz psicologia antes de fazer a medicina, mas não é um requisito para ser ebiatra. Inclusive, eu não faço terapia, mas eu acho que ter feito psicologia antes faz com que a consulta fique... Eu observo, né, determinadas coisas na consulta e depois, se for o caso, eu até encaminho para uma terapia, quando eu percebo. Porque a consulta... Eu que já conheço, ela é diferente, né? Não é que nem quando você vai no pediatra, que só vai lá, ouve o coração. Os meninos vão lá, deitam no sofá, não é nem para os pais irem, né? A consulta é deles. Então ele conta. Com puberdade tem algumas cascas de Então, banana, Augusto, né? eu vejo que tem algumas questões, que a própria adolescência é um período de mudanças, né? Você sai da infância, você está entrando no mundo adulto, e a puberdade são as transformações físicas que acontecem nessa fase, que pode começar, por exemplo, aos 10 anos de idade, aos 9 anos de idade, e para outros pode começar aos 14, e todos são normais dentro dessa faixa etária. Mas do essa ponto de vista biológico. Dá Só que problema, para a cabeça, imagina aqueles amigos que eram amigos, sei lá, na infância, e um começou a se desenvolver aos 9, 10 anos de idade, e com 13, 14 ele está praticamente com um corpo adulto, e aquele outro amigo que só vai se desenvolver aos 14, eles se distanciam muitas vezes. Então, adolescência é uma fase de muitas mudanças, e essas mudanças, muitas vezes, acabam levando aí a uma certa insegurança, o poder do grupo, fazer o que o grupo está fazendo para se sentir mais tranquilo, pertencente, né? Pertencente, e aí... Esse senso de pertencimento, né? E aí, ao mesmo tempo, a pessoa, às vezes, acaba tendo um comportamento que pode ser inadequado, mas para fazer parte daquele grupo eu pago esse preço. Ou tem aqueles que não entram no grupo. Falam, não tenho nada a ver com esse pessoal.
Não quero ir para balada, não quero ir para festa. Ai, conheço. Não tem nada a ver, né? Ir para lá, o pessoal vai ficar bebendo, vai ficar fumando, eu não estou afim disso, né? Então, você tem aquele que sai, que quer, você tem aquele que não sai. E aí entra esse ponto que você falou, Juliana, que é a gente poder observar a individualidade de cada um e ver se as coisas estão, se a engrenagem está girando, né? Agora, doutor Maurício, eu entendo que o pai e a mãe, os pais, devem ter um papel muito relevante como coworkers com você, porque, por exemplo, se simples fato dos pais às vezes não entenderem a diferença entre puberdade e adolescência pode causar um problema enorme, né? De comportamento, de distúrbios e tal. Como é que você lida com os pais? Você tem dois clientes no fim, né? Exatamente. Por quê? Porque é diferente ser mãe, ser pai de uma criança, que você determina lá a roupa que você vai pôr, a camiseta e tal, e ser mãe e pai de um adolescente que começa a ter essas vontades próprias. Existe um distanciamento progressivo dos pais nessa fase, que muitos pais também não entendem, que é um distanciamento até necessário, claro que até certo ponto, com respeito, mas para quê? Para buscar uma identidade adulta saudável, né? Esse distanciamento, ele sempre existiu, desde a Grécia Antiga. Quando a gente pega alguns textos, a gente vê que Hesíodo, por exemplo, um historiador, dizia, século IV a.C., eu não vejo esperança para o futuro do nosso povo se depender dos jovens de hoje, porque os jovens de hoje não respeitam os mais velhos, só andam em grupo. Então, a gente vê que tem características que são atemporais da adolescência, mas muitas características atemporais no século XXI, e aí é que eu acho que é a grande questão, né? Como é que esse jovem hoje, com as características das mudanças que você citou, Augusto, aliada à velocidade, a tudo que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que tem mais um fator, além dessa velocidade dessas transformações. Esse adolescente de hoje, ele é criado por uma pessoa que veio na era pré-internet. Né? Exatamente. Eu sou da geração que a internet nasceu comigo. Nasceu comigo assim, eu já era adulta quando a internet começou, né? Eu já era adolescente para adulta. Então, eu tive uma vida antes disso. E eu acho que isso também é uma coisinha a mais para colocar nessa sopa, né? Porque eu acho que quando meus filhos tiverem filhos, já é uma outra compreensão. Eles já nasceram nessa velocidade, nessa era. Um gap aí de entendimento pelo fato de você ser pré-internet e eles nasceram digitais? Não, né? Não, eu acho que não. Eu sinto a agonia do repertório, que é o que eu te falei. Eu acho que a gente era obrigado a ter repertório, porque a gente era obrigado a ouvir 10 músicas para gravar uma, a gente era obrigado a ver o desenho que passava na TV, e eles conseguem acessar imediato aquilo que interessa, resumidamente, traduzido do jeito que eles querem. Isso torna tudo descartável, né? Sabe o que eu acho, observando, porque eu também tenho adolescentes em casa que são os filhos dela, minhas enteadas e tal, que são minhas netas, né? E o que eu acho que o adolescente hoje ele tem uma visão mais horizontal de mundo. Nós tínhamos interesses e a gente se aprofundava em menos coisas. Agora eles são superficiais numa infinidade de temas. Todos. Eles acabam navegando, né? Por isso que a gente usa esse termo, né? Você pensar, navegar e ficar na superfície por mais tempo, muito mais abrangente, mas realmente... E vão trocando carta o tempo todo, né? A fundo, às vezes, demora mais, né? Para eles chegarem a essa questão aí relacionada principalmente o que você citou, Ju, eu vejo que é importante, relacionado à onipotência que o adolescente tem. Ele tem um sentimento de onipotência, de invulnerabilidade. Então, ele acha que nada de mal vai acontecer com ele, que ele pode arriscar, que ele pode tomar não sei quantos shots de uma bebida alcoólica, ou que ele pode usar tal coisa, ou sair no frio sem um casaco, porque ele não vai ficar resfriado. Não, comigo isso não acontece. Então, é um sentimento de invulnerabilidade com onipotência que eles já têm, só que hoje, somando com né, isso que você falou, com a sua observação, eles conseguem digitar muito mais rápido do que a tua pergunta, Augusto, do que muitos pais. Então, hoje, eles têm certeza que eles sabem mais que os pais.
E aí, esse sentimento de onipotência, ele cresce. E muitas vezes, quando eles vão colocar alguma coisa para argumentar, eles acham que realmente assim, a razão é muito maior. Porque, não estou dizendo que está certo, mas no tempo do meu avô, ele levantava a sobrancelha Acabou. e você não falava mais nada, né? Não estou falando definiu, que esse né? é o melhor jeito. Mas hoje em dia não, eles argumentam, eles falam. Não, eles querem eles ter. vão Você tem que dar uma buscando. resposta que faça sentido. Mas é engraçado, porque a gente trouxe os meninos aqui, um Aham, eu episódio vi. para falar. Foi divertido. Aham. E uma das coisas que a gente perguntou, eu acho que foi o que eles achavam que a nossa geração tinha de melhor, que a deles, eles falaram que a gente sabia mais que eles, a gente tinha mais conhecimento que eles. É que, na verdade, a gente tem um tipo de reunião familiar no domingo. Esse fim de semana tinha 14 pessoas no almoço de domingo em casa. Nossa, que maravilha. assim, de uma 12. troca. E de que idades? São meus pais, eu, meu marido, meus 2 filhos, meu irmão, as 2 enteadas e o filhinho. Aí o Pedro traz a namorada, às vezes tem algum isso. amigo, é isso. E aí Ou vai é na minha casa ou na dela. Uhum. E nessas reuniões vão da 12:30 às às 6:30. 6 da tarde. Termina com pão de queijo no fim do dia. E aí a gente conversa. Ultimamente nós estamos deixando o celular fora do jogo. Pelo menos na refeição. Importantíssimo, na minha opinião, porque o celular vai roubando Totalmente. esse diálogo, né? Essa comunicação olho no olho, né? E aí eles começam a ouvir os pais, os avós e percebem que o repertório deles é mais ralo. Uhum. Porque é por comparação, entendeu? Mas aí é que tá. Na casa, né, de vocês, na família de vocês, existe a possibilidade do diálogo, da comparação, dessa convivência, que infelizmente está acabando em muitas casas. Eu lembro também, quando eu era pequeno, na casa do meu avô, esse tipo de cena que vocês descreveram, a minha infância eu passei dessa forma e procurei proporcionar isso para os meus filhos. Tanto é que a mesa é um lugar que a gente se reúne para conversar. Você perguntou quem é o Maurício, né? Eu tenho uma casa em Campos do Jordão e aí tem um forno de pizza. Você é o cara da pizza. Eu sou o cara que eu fui aprender a fazer Pizzaiolo. a massa da pizza. Eu não cozinho, mas assim, a pizza eu aprendi a fazer. Que legal. Para poder unir. E aí eu vou no supermercado e eu compro tomate, então não é só fazer a massa pronta, eu gosto mesmo molho. de um molho, né? Então, e isso une. E quando os meus filhos levam amigos também para lá, para Campos, por exemplo, às vezes ficam 15, 20, e eu fazendo pizza para todo mundo, que eu acho uma delícia, porque daí a gente vai conversando, interagindo. Então, é uma coisa que, tudo bem, suja, dá trabalho, mas ao mesmo tempo, o ganho que existe desse isso que olho dá no base, olho, né? eu acredito Eu acho nisso, que eu acredito nisso. Os meus filhos têm isso muito consolidado, porque sábado é a mesma coisa na minha sogra. Com a família do meu marido e domingo com a minha família. Então, eles têm isso natural. muito bem estabelecido. Tanto é que o Pedro falou a vida inteira que ia morar, estudar, fazer faculdade fora. Falei, então vai pro test drive, fez um intercâmbio, gostou, voltou e falou, não quero ficar longe da família. Olha só. E foi uma escolha dele. Tá nadando contra a maré dos amigos. Os amigos estão indo todos. Então, mas isso cria segurança. Mas, Ju, e o caminho oposto, eu estou vendo que, claro que não vamos generalizar, mas eu estou vendo que hoje, essa história que a série da Netflix abordou, né, a adolescência, essa história de ficar no quarto, e ficar no quarto com um computador, com um celular, a pessoa se isolar, muitos pais achando que o filho está em casa, está aqui do lado, está do lado de lá da parede, está no quarto, mas na verdade o filho está aberto aí para o mundo. Esse é um grande problema. Por quê? Porque esse contato olho no olho, essa convivência que a gente está falando da família, eu vejo que em muitas casas isso deixou de existir. E essa é uma estrutura fundamental para as questões que vêm depois, na vida. Né? E assim, o meu filho também se tranca no quarto e fica no sim, celular. Sim. Mas todo dia antes disso, ele tem um jantar comigo obrigatoriamente, então, mas entendeu? Entendi. E claro que a gente tem que falando de tecnologia ainda, Augusto, você aí que é um mestre, né? Claro que tem que ter a tecnologia, o computador e o celular, mas o que eu quero dizer qual é o limite disso? Qual é o equilíbrio, né, na vida, né? O corpo humano, qual é o equilíbrio que você tem que ter
o celular, para esse tipo de, né, de relacionamento, para tudo, para o sono, para a alimentação. Então, o equilíbrio, inclusive em relação a essas relações familiares, que esse equilíbrio deixou de existir em muitas casas. E eu sou muito sincera assim com eles, porque eu acho que eles aprendem vendo a gente com exemplo. E eu exemplo falo, né? fundamental. Eu falo, olha, se você acha que quando você está no TikTok você está acompanhado, você está absolutamente sozinho. Você acha que você conhece alguém lá, você não conhece e ninguém. me põe à disposição. Quer ir jogar baralho, quer ir ver um filme? É que isso virou... Eles não têm paciência, né? Aí, eu vou fazer um comentário com vocês. O Maurício falou que na família dele, lá atrás, também tinham grandes reuniões que ele tenta preservar na geração dos filhos. E nós fazemos a mesma coisa. Mas o que eu noto comparando, Maurício, é que essas grandes reuniões familiares no tempo dos meus pais, dos meus avós, tinham um viés de respeito muito grande para cima e pouca liberdade. A liberdade a gente falava pouco, a gente falava pouco, era mais aquele negócio hierárquico. de sobrancelha do avô e tal. É. Hoje, para a gente conseguir manter essa turma junto o domingo inteiro, nós temos que descer até eles. Eu fiz uma viagem com o Bruno ano passado, de 15 dias, dirigindo. Ele 15 faz com dias. cada neto. Chega na Sozinho. adolescência, eu e o Bruno. E alguns anos atrás fez ele e o Pedro. O Pedro tinha acho que 9 anos. Nossa, que legal. E aí, eu falei, bom... Vocês foram para onde? Nós fomos para Califórnia, era para pedalar. Road trip. Ele teve um problema no joelho, aí virou uma viagem de carro, mas foi ótima a viagem. Falei, bom, eu tenho que descer até ele. Então, eu me tornava adolescente, não ele que tinha que ser não adulto. É difícil para você. Porque, Você é bom disso. incidentalmente, não. Então, acho que é isso. Hoje, a relação familiar, ela é mais leve, né? Porque os pais, os avós, eles tendem a descer até as crianças, os adolescentes, coisa que não acontecia na minha geração. E é engraçado, porque... Ontem ele foi no cinema com o Bruno. Ele que me Bruno convidou, comprou. Que bacana. Ele mora no meu prédio. Mas a gente acaba se vendo só no domingo, Só né? no domingo. E aí eu vou viajar no final de semana, os meninos não querem. Eu falo, ok, podem ficar. E eu falo pra minha mãe, olha, eles vão ficar em casa, mas não se preocupa com eles, é só pra você saber, mas eles não querem saber de você. Imagina, eles não saem da casa deles. Olha só que legal. Mas é isso que eu tô falando, né? Mas é porque eles querem. Essa viagem o Bruno considerou a melhor viagem da vida. Perguntei qual foi a melhor viagem da sua vida com meu avô. Nossa, olha Tá. É legal. Que Muito bacana, legal. que bacana. Você está falando nisso, e eu acredito também nisso, é interessante como as coisas vão se, né, juntando. Eu fiz uma viagem de carro também com o meu filho, eu fui até São Pedro do Atacama. Eu quero fazer com meus netos essa. E o meu filho, só nós dois, minha mulher, minha filha não foram, mas ele tinha 15 anos, e foi assim, uma viagem, só eu dirigi. Vai marcar né? pro resto da vida, Mas marcou, e eu gosto muito de fotografia, então tem um álbum da viagem do Atacama. Eu também, eu né? faço o álbum das viagens físico. Físico, Eu isso, também, de todas. Físico, tá em cima da mesa lá, porque a gente volta, a gente vê, a gente, né, isso. Então, eu acho que esse tipo de vínculo, né, esse tipo de questão, e falando até em viagem, fiz uma outra viagem com a minha filha, por exemplo, aí não foi ninguém. E a gente vai mesclando um pouco isso. Por quê? Porque eu acho que viajamos os 4 também, então tem aí uma variabilidade que eu acho que vai criando determinados pontos de união que eu acredito que são importantes. E a viagem, como ela é experiência, ela conecta, né? Então, às vezes, a gente vai fazer alguma viagem que é em grupo, com amigos, muito bem, mas eu gosto que tenha um trecho que é só a gente. Às vezes a gente faz só a gente, agora a gente vai fazer só a gente, mas porque é um momento que ninguém tá... Por mais que a gente trabalhe, mesmo estando na viagem um pouco... A gente não está trabalhando, a gente está ali com eles, então é uma outra conexão, né? É muito diferente. E você tem que administrar uma série de coisas. Vai comer o quê? Vamos comer quando? Quem está com fome? Aprender a ser tolerante. Não, mas espera aí, não vamos comer agora, ou vamos comer agora, porque... Então, eu acho que a viagem é uma coisa que ensina muita, né? Tem muito dia a dia ali que a gente vai aprendendo a se relacionar. É mesmo, e mesmo que quando é o maior perrengue, depois a gente lembra e acha que não foi, né? Fala que tem saudades, né? E me conta uma coisa, você já está nessa especialidade há quantos anos? Eu comecei na ebiatria em 95. Foi um pioneiro, hein? 30 anos.
30 anos. Uma especialidade que tem 50 no Brasil. E qual é? Atendendo só adolescente. Só adolescente. Porque eu fiz pediatria antes. Você era pediatra e atendia criança. Parei de atender criança. Você conhece o meu consultório, próprios... né? No meu consultório não tem nenhum bichinho, não tem uma sala de espera com um brinquedinho, é só... Né? E aí... qual é a diferença do adolescente que você atendeu há 30 anos atrás para o adolescente de hoje? Que você perceba a diferença, a maior diferença? Comportamental ou saúde? Os dois, não, né? comportamental, né? Talvez saúde mental. Eu acho que eles são muito mais intensos. Claro que não dá para a gente generalizar. Tem aqueles que são mais tímidos e quietos e tem aqueles que são mais expansivos e saem. Mas se a gente for pegar no geral, as coisas que existem hoje, por exemplo, para os adolescentes, está muito mais fácil deles terem. Por exemplo, bebida. Quando eu falo de intensidade... Eles pedem no rap. Quando eu era adolescente, claro, tinha bebida também. Mas a pessoa tomava lá um copo de alguma coisa e daí tomava outro. Era difícil, às vezes, o acesso. E isso foi facilitando, né? Falsificava depois um RG para poder pedir ou para poder comprar no supermercado, que era uma coisa que existia. E hoje em dia ninguém pede, por exemplo, RG. Então, ao invés de eles tomarem lá um shot, eu tomei 5 shots, tomei... O álcool hoje, para essa geração, embora alguns dados mostrem que eles estão bebendo menos... não dá para a gente também generalizar. Eles estão saindo menos, consequentemente. Então, mas depende do grupo. Né? Não dá para dizer. Como é que você vai falar do Brasil? Eles estão bebendo menos no Brasil. Peraí, você acha que lá no Chuí é a mesma coisa do Rio Grande do Norte? Não. Então, depende do grupo. Né? O que acontece? Quem bebe hoje, Augusto, estão pegando a garrafa de bebida e estão virando na boca. Não é mais por shot, é por tempo de bebida. Você deu 7 segundos de vodka, por exemplo. Né? Você virou a garrafa lá, ficou 7 segundos bebendo. Então, eu vejo que a intensidade... Isso vai parar no teu consultório. Vai parar. Se você for pensar na maconha... Eles contam isso para você? Contam. A maconha que existia há 10 anos era uma maconha que tinha 5% de THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha. A maconha é uma planta que tem mais de 400 substâncias. E o THC é uma substância que é o que dá o barato, diferente do CBD, por exemplo, né? O canabidiol, que é o CBD, tem outras características. Mas o THC, a maconha tinha 5%, tinha 7%. Hoje em dia, você entra lá para comprar numa loja na Califórnia ou online, você encontra maconha com 75%, com 80%, com 90% de THC. Ou seja, eles estão 20 vezes mais em uma fumada. A intensidade é muito maior. E falando particularmente do THC no cérebro do adolescente, você pode ter, sim, nessa fase que você está passando pela puberdade, que você perguntou, o cérebro vai fazendo novas conexões, vai abrindo estradas. E a maconha, nessa fase, pode atrapalhar a abertura de estradas. Eu não vou dizer que é para todo mundo, mas, assim, estatisticamente, a chance de ter problema, alguém que começa a fumar com 15 anos, tem mais chance de ter problema do que alguém que começa com 26. Não é que depois dos 26 liberou geral, não é isso. Mas o cérebro vai fazendo essas novas conexões até os 25, 26 anos. E usar qualquer substância psicoativa nessa fase é muito, muito, muito perigoso, no sentido de pode dar ruim. Já era antes com 10% de THC, com 5% de THC. Imagina hoje com 70%, 80%. Nossa. Então, os riscos, né? Você perguntou das diferenças e respondendo aí a tua pergunta, eu acho que eles estão... A intensidade relacionada ao álcool, né? A maconha, a intensidade em tudo. Eu percebo que eles estão muito mais intensos. Então, eu acho esse ponto, para mim, é fundamental a hora que você conversa com um adolescente hoje. E você acha que, não sei se a maconha, antes os adolescentes fumavam cigarro. Uhum. O cigarro... Se a pessoa fumasse um maço, ela enxergou que ela fumou um maço. Uhum. Agora eles têm aquele negócio, né? O vape lá. Uhum. Eu tenho a sensação que eles fumam muito mais. Uhum.
né? Porque eles não percebem, não tem o número, não acaba, você não tem que acaba. é por, eu não sei como eles chamam aquilo. Puffs, exatamente, puffs. Graças a Deus eu não sou familiarizada. Mas Então. eu acho que é muito mais perigoso. Qual é a droga mais perigosa hoje? Que eles mais usam e que porque tem o MD, mudou, né? Também depende do país, né? Antigamente era o acabei de lança, voltar perfume. agora da Colômbia, um problema lá em Bogotá, assim como na Argentina hoje, daqui a pouquinho a gente vai ouvir falar aqui no Brasil, espero que demore, mas é o pó rosa. É uma mistura, né, de ketamina com algum estimulante, que pode ser a cafeína, pode ser o MD, mas é a ketamina, que é um anestésico, né, de uso medicinal, só que é usado então, você também... põe o anestésico junto com o estimulante. E aí o que tiver na cabeça de quem está fazendo ali, porque pode ter benzodiazepínico, pode ser... É uma mistura de várias Mas drogas. o objetivo é ficar lesado ou acelerado? Porque o estimulante com... ficar acelerado lento. com uma alucinação. Né? Bom, mas de qualquer forma, esse pó rosa que está se espalhando pelo mundo, na Europa já tem bastante, nos Estados Unidos, inclusive, tem gente que coloca até o fentanil, que é um outro anestésico que pode dar uma parada respiratória. Não, a ketamina, que é o de uso veterinário também. Mas o que acontece? Você perguntou qual é a pior droga. Eu não sei qual é a pior, mas se você pensar no vape, isso que você estava comentando, as pessoas fumam hoje, se a gente for fazer a comparação com a nicotina, muito e eu lembro mais. que antigamente, quando falava assim, fulano fuma 2 maços de cigarro. Absurdo. 3 era um absurdo. Mas tem gente hoje que fuma 3, 4 maços de cigarro, o correspondente ao cigarro tradicional, quando você faz a conta, em puffs, a quantidade de nicotina. Então, é uma... Por dia. Por dia. É uma coisa absurda. Morrer. Por isso que a gente está vendo as questões relacionadas, por exemplo, a problemas pulmonares muito mais cedo do que a gente via antigamente. Agora, então, isso é um problema social também, né, Maurício? Porque se você pegar um outro recorte populacional, os caras não têm acesso ao vape. Ao cigarro eletrônico, exatamente. Mas têm acesso a outras coisas tão danosas ou mais né? Então, é difícil dizer o que é mais prejudicial. O que eu vejo é a questão da intensidade. Então, você tem o vape, você tem o álcool. O álcool hoje, a gente sabe que está ligado diretamente ao câncer, né? Câncer de intestino, câncer de colo, câncer de estômago. Para as mulheres, câncer de mama. Existe uma relação muito próxima do álcool com o câncer de mama. Então, e essa geração bebendo mais, claro que ela vai estar mais... Ninguém tem dúvida mais em relação a isso, porque como a tecnologia permitiu que a medicina ficasse com mais dados, né? Porque eu acho que a grande questão é essa, quanto mais dados, melhor você enxerga aquele panorama, aquele quebra-cabeças que está se montando. Então, hoje a gente tem muitos dados relacionados a essa parte científica que ninguém tem mais dúvida. E isso faz com que a gente fique muito mais atento a uma série de questões. Só que, aí você precisa entender a característica do jovem. Por esse sentimento que a gente falou de onipotência, de invulnerabilidade, tudo isso deixa esse jovem mais perto de um risco para acontecer alguma coisa. E ele precisa ser informado disso. E o papel do médico e pediatra também é detectar por onde esse jovem está passando e informá-lo sobre as possíveis... E ele escuta? Porque os pais, eles escutam bem menos. Viu? Augusto, eles escutam principalmente... eles escutam os amigos e vêm, né? Eu lembro que no meu tempo o pessoal falava assim, droga é uma droga, a droga faz mal, a pessoa usa alguma droga e vai ficar... Mas não, a sensação da droga, ela é boa para alguns, sem dúvida nenhuma, senão a pessoa não estaria usando. E você precisa dizer isso. Isso eu já falei na minha casa. Né? Você já falou? Um dia, se você experimentar, Deus me livre, você vai achar bom. E esse é o problema. Você pode achar bom. E porque alguns não acham bom, tem inclusive uma bad trip, enfim. E esse é o problema. E você não sabe a sua suscetibilidade ao vício. Por quê? Porque a gente não sabe geneticamente quem vai ficar dependente e quem Exato. não vai. Tem gente que vai fumar um cigarro de maconha uma vez a cada 2 meses. E tem gente que vai fumar todos os dias, fazer uma sesh em casa, uma sessão lá com os amigos. Muitos pais, inclusive, permitem que isso seja feito. De maconha? De maconha, com 15, com 16 anos de idade.
E esse jovem, muitas vezes, ele vai normalizar esse comportamento e aí os riscos vão ser muito grandes, sem dúvida nenhuma, né? E a pessoa pode gostar. Então, assim, depende, né, de uma série de questões e a gente não sabe quem vai ter problema ou não. Mas a gente estava falando até de pais, amigos próximos dos filhos. Tem pais que acham que para ser legal é importante oferecer esse tipo de questão, né? Pais, só para eu não perder aqui, Augusto, porque assim, pais que ficam na dúvida se vão fazer ou não o aniversário da filha com bebida. Só que a filha vai completar 13 anos de idade. Ela fez essa exigência, eu quero que tenha bebida. E aí não é nem sobre o que você acha para o seu filho, não. É a responsabilidade com outras crianças de 13 anos que você não tem esse direito, né? Exatamente. Por quê? Você não pode, né, dar bebida, você está passando por cima de uma série de coisas, aí da lei, né, inclusive. Exatamente. Acho que eu ia falar o seguinte, vocês falaram aí de qual a droga mais perniciosa do momento. Eu acho que é a mídia. Porque a mídia está glamorizando maconha, bebida, tudo. Você não assiste uma série que você não veja todo mundo fumando maconha, sentado na porta de casa, às vezes fumando com os pais. É comum. E bebida nem se fala. Então, se você vê assim, diuturnamente, o tempo todo na mídia, consumo de droga, pais, filhos... Mas eu concordo plenamente com o que você falou, e essa geração está crescendo, só para a gente pegar o exemplo de novo da maconha, achando que maconha, por exemplo, não tem problema. Não é danoso. Porque metade dos estados americanos liberaram para uso recreacional. O Canadá inteiro, Europa. O México, o Uruguai, a Alemanha no ano passado, em 2024. Estados Unidos também, não sei se Estados Unidos, metade dos né? Então, o pessoal está achando que maconha não tem nenhum tipo de problema. Inclusive, você encontra, não só... Você não precisa fumar. Você pode comer um cookie, você pode comer brisadeiro, chama. Um brisadeiro, você pode comer um ursinho. Passa os caras com aquele negócio, o brisadeiro, que nem passava com o Trident pra gente. Mentex. Mentex. Entreguei agora, Entrego, hein, essa. Agora entreguei. Corta depois essa. E aí, ursinho, os balinha de goma, né, que você põe ali, com THC. Então, você tem bebida, enfim, você tem uma infinidade de produtos, você está falando de glamourizar, e eles estão crescendo achando que não tem problema nenhum. Então, é preciso colocar que sim, existe um problema, que, por exemplo, o CBD, para quem acaba pegando a linha da maconha medicinal, o CBD não dá nenhum tipo de barato, de brisa, o THC... E tanto é que nesses preparados, na planta, você tem um equilíbrio ali entre CBD e THC. Nesses outros que vendem, que são industrializados, você só tem o THC. Às vezes tem 0% de CBD. Então, o efeito é muito maior, né? Ou seja, na minha opinião, e isso em relação à própria questão da sexualidade, né? Se a gente for ver, eu acho que tem questões hoje que em relação a prazer mesmo, esse prazer também foi banalizado, mudou. Isso também foi glamourizado. Foi. E foi banalizado pelo acesso? Pelo que tem acesso, a pornografia. né? Se você pensar, eles entram ali, é muito fácil. Um monte de coisa, e aí a realidade não é aquilo. Não é aquela. E aí vem um problema, né? Fala, poxa, mas eu achei que fosse uma coisa muito normal, diferente. Né? Tanto é que tem muitos jovens, e se você pensar, jovens de 20 anos, porque eu tenho pacientes que são mais velhos e vão ficando, né? Que hoje acabam usando o Viagra atual, não é mais Viagra, é o Cialis? É o Cialis, né? Eu ia falar o nome químico, mas vamos de Cialis. Vamos fazer propaganda. Estamos fazendo propaganda. Mas a questão, né, que impacta... que o Tadalafila, que é o Cialis, Tadala,
tem música hoje de Tadala, musiquinha popular, Tadala, eles cantando. E eles acham que tem que tomar o Tadala antes de sair. Imagina que absurdo. Com uma testosterona que está estourando pela orelha. estourando. 800 de testosterona, o valor normal depende do laboratório, mas e isso até porque 800. eles não têm mais vontade. E eles normalizaram e acham que é isso. E vira um problema psicológico. Vira um problema, porque imagino, se não né? usar a balinha de Tadala, não vai ter uma ereção. Então, imagina um jovem que está biologicamente está super bem, não tem nenhuma questão física que impeça, explodindo de testosterona, como você falou, mas que se ele não tomar o Tadala, não vai funcionar. Não vai mesmo, que é psicológico. Que é psicológico, e não vai. Não vai. Agora, Maurício, isso é um quadro assustador que você está trazendo para a gente. Eu não queria assustar, mas esse é meu dia a dia, isso, né? Diego, não é possível que a gente vai continuar caminhando em direção à cachoeira e ninguém vai fazer nada na humanidade, né? Porque é um problema da humanidade esse, né? É um problema. Problema de saúde, é um problema mental. Mas Augusto, você sabe que juntando aí o marketing, né, com a sua experiência em tecnologia, tem, por exemplo, um youtuber que ele mandou fazer em farmácia de manipulação balinha de Tadala manipulada, vendendo pela internet. E a propaganda era assim, era um amigo dele tomando 2. Espera aí, não é tomar 2, isso daí não é... cardíaco, não dá? Medicamento. É medicamento. Não acelera o coração. Pode acelerar, dá uma vasodilatação, a pessoa pode até desmaiar, dependendo da quantidade que toma. Mas assim, a banalização que a gente está falando, o youtuber vendendo isso, a pessoa comprava pela internet. Então, você falou, estamos indo para a cachoeira, estamos indo para o fim. Ele quer ganhar dinheiro, e ele ganhou dinheiro. Tem que ter uma regulação. Então, né? mas a farmácia de manipulação, eu tenho que fazer... Por que existe? Porque eu faço um medicamento para o Augusto, um medicamento para a Juliana, é uma coisa individualizada. Agora, ele mandou fazer com a mesma miligramagem e vender. Então, assim, é uma rede que faz dinheiro. E você vê o contrassenso. No momento, o mundo inteiro está tentando regular a internet do ponto de vista moral, do ponto de vista político. Uhum. Mas ninguém está tentando regular conteúdo da internet do ponto de vista de saúde. E, no entanto, talvez a área que mais ameaça o futuro da humanidade é esse mau uso de informação pela internet que leva à morte, leva à loucura. Exatamente. E você acha que triste. O jovem de hoje, ele está realmente, como a gente ouve falar, mais deprimido, mais ansioso, ou isso... Então, eu acho que sim, né? Depende do grupo, depende da característica, mas pensando na intensidade que eu citei como uma questão fundamental dessa geração, a intensidade da tristeza ou da ansiedade é maior, a intensidade da frustração é maior. Por quê? Eles não são Porque preparados para nenhuma frustração. É 5G, é tudo rápido, o imediatismo da geração do século XXI que não tem paciência de esperar quando alguma coisa não acontece no tempo dele. No tempo dele. A fruta, ela vai ter o tempo de amadurecimento. Nunca ali. Pegaram uma fila. Então, é isso. E aí começam a achar... Você tá exagerando, né? Um pouco. Não, mas é modo de dizer. A gente esperava muito mais. Tinha uma tolerância à espera para entreter eles numa fila, tem que ter entretenimento. De novo, tem o recorte social, que a gente tem que ter o cuidado de fazer. Né? E esse recorte social eu acho que é importante, mas eu entendo o que você está falando, porque dependendo do tipo, né, de construção que existe de vida, alguns realmente não conseguem ter paciência para esperar. E o que eu falo, nunca pegar uma fila, é que hoje, independente da classe social, eles têm acesso imediato apertando um botãozinho no celular que todo mundo tem. Ju, até o momento que eles tiverem que fazer um vestibular, competir por um emprego, depois de conseguir o emprego, mostrar o seu valor. Isso sim, mas daí... Eles vão ter que aprofundar. Mas daí, nesse momento, é onde vem a frustração, onde vem a ansiedade, onde vem... Mas esse sentimento acaba sendo um sentimento... Você muito era novo, preparado para esse momento, quando você chegava nele. Hoje você chega no momento e aí você se prepara. E você chegava antes também, porque era uma coisa que você vivia, né? Não estou aqui querendo que ninguém sofra, obviamente, mas era uma coisa meio natural. Você esperava a ordem
natural das coisas acontecendo, assim como a gente espera o dia, a noite, era para dormir à noite, era para acordar de dia, né? Hoje, o que tinha de entretenimento, eu lembro que assim, para juntar com o seu Mentex, a TV saía do ar. Saía mesmo, acabava a programação. Acabava a programação da TV e ficavam aquelas fagulhas. E hoje em dia você tem 245 canais à disposição a todo instante. Você tem o celular, você tem a tela do teu celular que você leva para a cama e você vai jogar, você vai comer. Então, assim, você não fica sozinho. E dorme como? Com o celular caído no peito, se você não tiver uma disciplina, não tiver uma supervisão. E né? na idade deles, eles não têm essa disciplina. Não tem. Entende? Então, alguém precisa colocar esse limite. E é importante, só que dá trabalho colocar esse limite. Dá trabalho educar. O Pedro fala pra mim, minha mãe não entende o conceito de férias. Então, tá vendo? E sabe por quê? Porque eu falo que no máximo meio-dia tem que acordar. Olha só, no máximo olha como eu tô sendo super legal. Você sabe que eu tava conversando com um paciente nas férias e perguntei, e aí, como é que você tá? Tudo bem? E que horas, como é que tá agora? Que horas você tá acordando e tal? Eu falei, eu acordo às 8 horas e tal. Eu falei, puxa vida. Que beleza. Que beleza, acordar às 8, né? E aí você faz o quê? Você acorda às 8 e faz o quê? Ele falou assim, eu janto. Isso, aí eu fiz essa cara que você fez. Meu Deus. E aí eu perguntei, mas que horas você está indo dormir? Ele falou assim, ao meio-dia. Isso. Então, ele acorda às 8 horas da noite, e aí ele vai jantar, e daí ele passa a madrugada inteira acordado. A manhã inteira mas fechado se eu dentro do deixar, quarto. Então, o meu também. É que daí eu arranco da cama às 11 da manhã, e mas aí ele tem sono. Pra você arrancar ele da cama... Eu sou chata. E além de ser chata, te dá trabalho. Dá trabalho. Porque era mais fácil você simplesmente desencanar. Mas eu também Só falo. que o preço que ele vai pagar depois, por isso, é um preço alto. Eu estou falando até de... Hoje, a gente está negligenciando o sono, que é uma coisa importantíssima, sempre foi, para todos os animais, para os seres humanos. Se a gente pegar só o Homo sapiens, há 150 mil anos... há 200 mil anos, você tem o sono fazendo parte do ritmo circadiano que mexe com imunidade, memória, atenção, tudo isso tá ligado ao sono. E você fala, às vezes eu atendo, e aí como é que você está? Eu tô com problema de insônia. Eu falei, mas por que problema de insônia? Então a pessoa acorda, fica praticamente dormindo na aula de manhã, volta depois, na hora do almoço ou à tarde, e aí dorme. Das 3 horas da tarde, das 4 horas da tarde, até as 9 da noite. Aí não dorme à noite. E aí diz que tem problema de insônia. Não tem problema de insônia. Peraí, você está esse totalmente ritmo desregulado. circadiano tá... Isso. E isso ainda, para um jovem, que você tem a liberação de GH, que é o hormônio do crescimento, durante a fase do sono, é muito importante. Então, olha, sono, alimentação e exercício físico. Esse tripé a gente não pode negligenciar e a gente tem que, como você falou, ser chata, ser exigente, colocar limite. Só vão achar que eu deixo meu filho dormir até meio-dia, mas quando ele tá em aula é 10 não, horas, claro. Ele tem 17 anos, 10 horas é a hora de dormir, queira, não queira. Mãe, mas eu tenho 17, bom, você pode ter quantos forem. E quando é final de semana, e mesmo nas férias, é 1 da manhã o horário que eu deixo, tá? Aí eu deixo dormir um pouquinho até mais tarde. Mas se eu não puser horário, eu vou chegar às 5 horas da tarde, 6, em casa vai estar dormindo. Como é que pode, não? O Pedro troca fácil o dia pela noite, ele é bem noturno. Agora, se a gente pensar que antigamente as pessoas iam brincar na rua, iam jogar bola, iam brincar naturalmente isso durante o dia e dormiam à noite. Porque não tinha TV que saía do ar, brincavam o dia inteiro, cansavam. Também, Por isso que o exercício físico é importante. Para compensar. Porque o exercício físico dá sono. Isso também sempre foi obrigação na minha casa, não é opcional. Então, comer é uma consequência, né, desse... Agora, ficar jogando videogame o dia inteiro, olhando para uma tela, sentado num sofá, numa cadeira confortável como essa, você não gasta energia. Então, você não vai ter sono. E a gente não foi feito para ficar sentado nessa cadeira. Então, você tem aí uma série de comprometimentos do século XXI, que se você não ficar atento, e se o jovem não souber disso, de novo, o ebiatra falando, às vezes não ouve o pai, não ouve a mãe, mas às vezes o médico, que é alguém neutro falando, às vezes isso para ele faz sentido. E ele quer buscar uma vida mais saudável. Ele quer ajuda no final das contas. Ele quer ajuda, ele quer limite, ele precisa de limite. Então tudo isso Agora, é nesse cenário, eu diria, preocupante que você está descrevendo para nós, quais são os problemas recorrentes no consultório de um ebiatra?
Olha, recorrentes, eu percebo que as meninas, existe aí, até pela mídia, né, a questão relacionada, por exemplo, ao corpo, né, ao padrão estético, uma preocupação às vezes que é exagerada, e aí você passa por uma coisa mais patológica, que seria os distúrbios Influência do Instagram. alimentares, por exemplo. Eu vejo que recorrente é uma preocupação com essas mudanças físicas que chegam da puberdade, tanto para as meninas como também para os meninos, que como elas são diferentes, isso causa muita ansiedade. A pessoa não saber, e querem saber, por exemplo, com que altura vão ficar. Essas questões, né? Para os meninos, existe para os meninos uma fase em que às vezes aumenta Mamilo. a glândula mamária. Por uma questão hormonal, e grande parte desaparece, 2/3 não tem que fazer absolutamente nada e desaparece. Mas é uma preocupação. Então, todas as transformações, todas as mudanças que existem, eu vejo que são problemas recorrentes, não só físicos, como também o relacionamento, os grupos, eu estou isolado, o que estão, né, de novo, a intensidade, né? A gente vai lembrar que já existia o bullying desde sempre. Só que agora, com esse bullying, com a possibilidade dele ser digital e dele se espalhar, mesmo nas férias, a pessoa continua recebendo, às vezes, mensagens daquele grupo que faz. Então, a intensidade também, se a gente for pensar do ponto de vista emocional, ela também aumentou para as coisas boas e para as coisas ruins. Veja bem, Augusto, não são só coisas ruins, porque eu percebo também muitas coisas boas, né? Por exemplo. Nesses jovens, a hora que eles acabam usando bem os recursos que a gente tem de tecnologia, a hora que eles aprendem, por exemplo, com essas reuniões que vocês falaram, familiares, que eles participam mais. Porque eu lembro que na casa do meu avô, como eu citei, eu não falava nada, eu ficava quieto, eu só ouvia. Aí evoluímos, eu Agora, acho. sim. E agora, com essa possibilidade deles poderem falar, deles se colocarem, isso é uma coisa muito bacana. E eu vejo que eles ganham com isso. Então, esse contato com a família, eles tiram, assim, muito proveito disso. É muito às bacana. vezes você nem percebe, mas eles estão absorvendo tudo. Então. Eles absorvem Essa tudo, geração né? é uma esponja, né? É uma Vai esponja. captando muito. E o teu segundo cliente, que são os pais? Como é que você Ah. lida Dão mais com os trabalho pais? que já dá. Né, olha, é muito bom poder dar um retorno para os pais quando eles perguntam algumas coisas. É muito importante. Eu me sinto muito... quando a gente faz alguma coisa e a gente percebe que os pais estão entendendo melhor e você melhora o relacionamento entre pais e filhos. Alguns filhos que não falavam tanto ou não se aproximavam tanto, às vezes você dá um ajuste ali, dá um toque para o pai, para a mãe, e você percebe que começa a existir uma sincronia nesse tipo de relacionamento, que é só um pequeno ajuste e a coisa flui de um jeito muito mais satisfatório. Muito mais fácil, Então, né? eu gosto muito do que eu faço, eu sou um apaixonado pelo meu trabalho, e é muito gratificante ver, a gente falou aqui de uma série de preocupações, mas tem esse outro lado que é muito gratificante e a gente vê funcionar. E ele é assim mesmo, apaixonado. Porque o Mano já está, doutor Maurício, está acontecendo E isso, tem isso, muito isso, de não terapia no tá, trabalho dele não também. tá legal esse negócio aqui. Aí ele me dá uma aula. Legal. E uma curiosidade que eu tenho, eu vejo hoje em dia, quer dizer, lá atrás não existia, muito essa história de trans, né? Uhum. E eu acredito que isso exista, mas eu também tenho a sensação, e me corrija se eu estiver errada, que existe um incômodo inerente da puberdade comum Uhum. e que às vezes talvez possa ser confundido de não pertence a esse corpo. De porque novo, hoje a isso é glamorização, muito né? facilmente, vamos trocar de corpo. Uhum. É bonito, é bacana. Você acha que é isso que está acontecendo? Porque Eu vejo que, por um lado, eu vejo que, como você falou, um ganho, que essas questões são muito mais discutidas hoje, antigamente não. E eu vou um degrau abaixo. Eu vou falar que, às vezes, existe uma coisa chamada experimentação da homossexualidade na adolescência. E a menina, às vezes, acha que aquela colega dela acabou sendo mais carinhosa ou mais delicada que o menino com quem ela saiu,
que foi mais, entre aspas, bruto no sentido do toque, né, de conhecer o corpo dela que não conhecia e a menina mais delicada, acha isso. Ou um menino com um menino que foi ali o primeiro passo para uma experimentação homossexual. Essas experimentações homossexuais na adolescência, elas existiram com uma frequência grande, sempre. Sempre. Só que o que existe hoje, a pessoa precisa saber que não é porque ela teve uma experiência homossexual na adolescência que ela vai ter uma orientação sexual na idade adulta que também seja homossexual. Pode né? acontecer ou não. Ou heterossexual na adolescência e depois homossexual. Então, eu acho que tudo isso está sendo mais discutido. E eu vejo isso como uma vantagem. Agora, você perguntou, será que isso está sendo muito ou glamourizado, ou... né, Isso é glamourizado. Virou, tá. virou comum, né? comum? Novo Então, assim, assédio. E não tô será falando que de eu vou... homossexualidade, tô falando Não. de transformar mesmo, do trans. Falta identitária. Então, mas a grande questão é que muitas pessoas podem sim, do mesmo jeito que eu já atendi uma menina que ela achava que ela gostava de meninas e não de meninos, e depois de uns anos eu falei, e aquela época lá que deu aquela confusão na escola, isso e aquilo, você falou, aquilo lá, eu olhando hoje, ela falando depois de 10 anos, aquilo lá era mais para eu causar, viu? Eu acho que eu queria meio chamar atenção e tal, e aí ela pegou uma outra orientação heterossexual, e ela falava isso, foi uma maneira dela... Então, eu vejo que, assim, existe uma abertura maior para esse tipo de discussão, ótimo. que é muito bom, ótimo. ótimo, e muitas pessoas sofriam muito com isso. Sofriam uma vida inteira. A vida inteira, era uma coisa, assim, muito, muito complicada. Então, eu vejo que é um benefício a gente poder discutir mais, mas, como tudo, né? Às vezes eu acho que algumas pessoas podem colocar na cabeça uma coisa e procurar seguir. Porque eu vejo acontecendo com criança, né? Então, eu acho que tem uma delegação de decisão hoje, pode ser que impressão a criança minha, não tem que como a criança tomar. não tem, porque, sei lá, minha geração, da Juliana, os pais eram copartícipes, ajudavam, conversavam. Hoje, tá tudo certo, tá tudo bem, isso faz parte, é normal. Não é bem assim, né? Pode ser normal e pode não ser, pode ser só uma... Você como tem que falou, ter maturidade para fazer as suas maturidade, escolhas, assim, né? As questões, a maturidade que vem, e as questões, né? Se você somar isso, a porta aberta que a internet deixa, e aí uma outra pessoa que está do outro lado da tela, que você não sabe quem é, e acaba falando ou fazendo. E aí vem pedofilia, vem outras coisas de pedir, por exemplo, uma foto de uma menina sem a blusa, e aí, porque está lá no relacionamento. E depois ela acaba usando essa foto, né? Infelizmente, hoje isso está cheio. Como chantagem e pedir para que a menina... às vezes cortes, assim, se você não fizer tal coisa, e assim, Augusto, são coisas impensáveis e terríveis, como pegar o seu gato e furar o olho do seu gato ao vivo. Se você tem não isso? Tem isso, infelizmente tem isso. Se você não fizer isso, a sua foto vai ser... Eu vou espalhar a sua foto para os seus colegas da escola, por exemplo. Então, como eu falei... E quando espalha, acaba a vida da pessoa. Tem que mudar de escola, de cidade. É um inferno. De novo, chegamos na maldição. Então... A comunicação é o nosso bem e nosso mal. Usar hoje, mal, né? Então, eu acho que hoje em dia tem assim... mudou muito. A sua pergunta tem isso? Tem. Infelizmente, isso não é assim tão comum. Está ficando mais comum. Mas as pessoas precisam saber disso. Precisam saber que os filhos podem... tá ali sofrendo um tipo de chantagem virtual. Como os pais se apropriam de uma situação como essa? Porque é delicado, né? Você pode estar invadindo a privacidade do seu filho, mas ao mesmo tempo você não pode ficar alheio, porque você pode estar liberando para um desastre na vida dele. Um desastre mesmo. E aí são determinados limites que os pais têm que colocar. É o que você falou, vai dormir às 10 horas da noite, então eu quero ver o teu celular. Não, e aí você tem que o estar Instagram atento. hoje, você tem a idade ali de 16 anos. Eu não sei como é que vai funcionar isso efetivamente, mas você tem o limite etário a partir de agora. As escolas estão mais atentas, porque a gente não sabia o que ia virar o celular. É o que você disse, né? A gente nasceu, não tinha isso, e agora a gente está aprendendo.
E não dá para ficar sem limite. É isso que a gente está vendo E hoje. eu acho que a gente tem que estar atento ao comportamento deles, né? Quando a criança, adolescente vive uma situação desse tipo, o comportamento dela muda. Muda na escola, muda em casa. Mas, e aí você tem que falar, gente, Ju, tá é o seguinte, estranho. exatamente. Mas, Ju, sabe quem vai perceber isso? Quem tá olhando. Ao lado dos filhos. Quem tá olhando pro filho. Porque se a pessoa não estiver olhando, se os pais estiverem olhando também para a tela do celular, que é muito comum, ele não vai perceber esse tipo de coisa. E é para exatamente esse ponto que a gente tem que ficar atento. O pai olhar. Só que o pai olhar, a gente cai naquilo de novo. Dá trabalho. É muito mais fácil você dar o celular para o seu filho de 2 anos de idade no restaurante, para ele ficar quieto, e ele aprende que ficar quieto com a tela. E quantas vezes a gente já viu essa cena? Todas as vezes. E aí, como é que você vai falar para esse jovem ficar sem o celular quando ele tiver 15, 16, 17, 12? Ele está acostumado com isso. Ele recebeu o celular quando ele tinha 2 anos. Mas essa luta com o celular, às vezes eu acho que é uma luta perdida, viu? Porque por mais que você tente impor padrões e controles em casa, a influência do meio, da escola, dos amiguinhos e tal, da TV, da Na escola internet. não pode, né? Já é uma grande coisa. Mas assim, saiu na porta da escola, já pode. Né? Mas a gente está falando do celular aqui, daqui a pouquinho, o que vai ter você tinha uma boneca quando você era pequenininha? Tinha. Qual era a sua boneca favorita? Barbie. A Barbie. Imagina a Barbie com a inteligência artificial. Falando comigo. E a Barbie, não é só falando com você. Sim. A Barbie vai ser a sua minha melhor amiga. A sua melhor amiga. E aí você não vai mais querer ter amigos de verdade, porque a Barbie vai atender mais a expectativa. Isso é o próximo passo. Mas é terrível isso. Então, mas aí... isso vai, assim, eu acredito, isso vai acontecer, já está acontecendo, mas eu estou falando assim, não é de ela repetir aquelas frases, não ela vai conversar com falando você o que eu quero ouvir. E você vai falar do aniversário, dia vai te conhecer beijo, mais. E ela vai te conhecer mais, e vai falar o que você deve falar, e ela vai virar a sua best. Porque a minha best não vai atender a expectativa como a boneca. Não, a Barbie ou a boneca lá que você tem ela vai conversar com você. Então... cada vez mais os pais têm que olhar e valorizar esse contato que a gente está falando. Que, claro, pode brincar com a boneca, deve brincar com a boneca, mas vai ter que ter o contato olho no olho, porque se não tiver, vai ser muito complicado. E os reborns? O que você acha disso? Aí eu não sei até que ponto, né, essa questão realmente vai... Não, a gente tem aí uma série de questões, né, relacionadas a isso. Tudo bem, uma boneca, cuidado da boneca, se você pensar... É legal, mas é uma criança, coisa, não um adulto de 40 anos. Mas é uma coisa, de novo que eu falei da intensidade, olha aí, você deu outro exemplo da intensidade. Uma coisa é você brincar com a boneca lá que a sua filha pequenininha brincava, cuidava, dava banho na boneca. E agora você tem um bebê de verdade ali, quase na de verdade. E o adulto brincando um buraco do bebê real que com um você adulto, inclusive. Então, assim, eu acho que tem questões... muito perturbadoras, diferentes demais, né? As pessoas que se identificam, por exemplo, com animais, você já viu isso? Já, muito, o pessoal latindo. Latindo é o mais leve, né? Mas se fosse meu filho, eu ia falar, se é gato, você vai comer a ração do gato, você não vai tomar banho. Isso, a cena do pai fala, vai comer a ração do gato. Aí ele volta a ser gente num minuto. Mas agora imagina numa sala de aula, um paciente que eu tenho que tem déficit de atenção e na escola a colega que senta ao lado dele é uma gata. Você já encarou e a escola uma dessa deixa? Não. A escola deixa? Porque a escola deveria falar, infelizmente, então, a escola é para humanos, não para gatos. Aí vai depender da escola. Algumas escolas, sim, acabam deixando. Porque, agora, para ele prestar atenção... Gato estuda na escola? Então, não. Mas para ele prestar atenção fica mais difícil, você concorda? Claro que fica. A coisa mais chocante que eu vi contando uma historinha foi o adestrador de cães reborn. Não é reborn, é cães pessoas. Reborn. É reborn? Chama reborn? Chama reborn. Não, aí é o... Não, é outro nome. Aí Tali. Não, Therions. Os Therions, adestrador de Therions. Coati. E o cara treinando o Therion, aí dá o docinho, o petisquinho. Eu sei que alguns comentários aqui vêm, né, para perturbar a gente nessa parte, mas... é muito diferente isso, né? Meu Deus do céu, põe diferente. Para mim, apresenta uma frustração enorme, em vez de
se conhecer e se tratar, envereda para isso, porque não tem explicação, gente. É difícil, né, essa parte pra Mas gente isso Mas isso é uma... menos, exceção. Já é um desvio. Estamos falando de desvio. Isso é uma exceção, isso não é o dia a dia. Não é o dia a dia. Eu acho que o dia a dia vai ser a boneca que vai ser a melhor amiga da sua filha e você vai ter que fazer uma interferência ali. Porque se você não fizer... acabou o contato humano. E vai ser tua namorada também, você não vai querer casar e não vai querer ter filho. Aí a gente pode Você não vai ter cliente. A gente pode aqui ficar viajando, Augusto, até não sei aonde, porque aí não tem fim, Na né? China tá rolando. Você olha o Instagram, todo dia tem uns vídeos lá que você não acredito. Pô. E você acha que tem que os adolescentes de hoje eles querem casar menos, ter menos filhos ou não? Não, eu vejo que os adolescentes estão casando, têm filhos. Eu tenho pacientes que têm mais velhas, 30 anos de idade, com 2 filhos, comemorando o aniversário dos filhos do primeiro ano, curtindo. Vai muito do que eles viram, né? Do que eles viveram a vida inteira. E acabam tendo absorvendo, isso. né? Eu vejo que querem, né, um namoro, querem ter um relacionamento estável. Então... Por outro lado, as crianças adolescentes estão mais caretas em alguns aspectos. Alguns né? sim. Alguns não querem. Meus netos são participar. caretas. Os meus são bem caretas. Alguns não querem. As meninas também. Os 4 são caretas. Então, alguns não querem participar disso. Por isso que eu falo, eu acho que a gente precisa ver uma coisa importantíssima que você falou aqui. Qual é o recorte que existe social, familiar que existe naquele meio? Não dá para generalizar. Não dá para falar de São Paulo, do Brasil ou do mundo. O jovem hoje no mundo. Não dá. Você precisa ver. Não, e mesmo dentro da mesma casa, eu vou ter um que se comporta de um sim, jeito, outro de outro. Então, assim, entender essa individual. individualidade. Isso é muito importante. E o médico pediatra perceber tudo isso e tentar equilibrar da melhor maneira possível, né? Hoje em dia... Não é fácil o trabalho do Maurício, hein? Vamos combinar. Não é, né? Não é mesmo, porque daí tem que orientar os pais também. E às vezes... E tem casos que você vê uma questão grave ali acontecendo e você não consegue ajuda dos pais. Porque sem uma ajuda dentro de casa, para uma coisa que você está vendo ali... É muito difícil funcionar. Você não vai conseguir resolver. Você tem ali... Eu sei muito bem qual é o meu limite, até onde eu posso ir e o que eu posso fazer. Né? Tem mães, por exemplo, pais, que eu às vezes preciso falar, alguma questão ali que eu vi durante a consulta e eu tenho que reportar. E assim, estou entrando numa reunião agora, não posso, quando eu sair eu te ligo. E assim, Nunca 2, mais. 3 dias não liga. Estou entrando no avião agora, depois que eu chegar eu te ligo. E não liga. Prioridade. Então, se eu, por exemplo, falar isso para você, eu te conheço, né, como mãe de paciente, você vai desmarcar tudo que você está fazendo ali para me ouvir. Eu vou lá no seu consultório. Para ouvir. Então, é diferente. E aí, claro que o trabalho fica mais difícil de ser feito se você não tem esse conjunto, né, favorável ao teu lado. A psicologia na tua profissão é muito importante. Eu sei que você é psicólogo. Ela não é mandatória, mas ela traz um apoio bom, não traz? Eu acho que para esse olhar, né, de como as pessoas estão, como cada jovem está seguindo aí esse seu caminho, a psicologia é um ponto muito importante. Muito mais do que para tratar um adulto, né? Imagino que um médico que trata um adulto é técnica. Às vezes o médico que vai no cardiologista, ele quer resolver e quer saber se né, aquela questão específica do coração e que remédio que ele vai tomar para baixar a pressão, para arritmia, enfim. É claro que isso pode vir carregado também de uma série de emoções. Acho que eu vou morrer, uma fantasia, meu coração vai parar. Mas se você pensar na adolescência de forma geral, porque às vezes não existe o problema físico ali. Às vezes não existe uma queixa específica do joelho. Mas existem outras queixas que elas estão meio encobertas, que durante a consulta elas vão aparecendo. E eu acho que o papel dele é muito mais esse do que a amidalite, entende? Por isso que eu falei. Apesar de eu tratar a amidalite e dar o antibiótico, né, é muito grande. Tem esse lado. É enxergar ali uma coisa que talvez a gente não tenha experiência para estar vendo. Ou então a gente traz uma imagem daquilo que a gente está vendo e ele vai de um outro lado tentar tirar mais ou falar, não, você está viajando, não é nada disso. Eu acho que é essa parceria. E por falar nisso, você viu aquela série Adolescência? Vi.
Comenta com a gente a tua visão profissional, principalmente dos últimos 2 episódios da série, da psicóloga e do pai, que é chocante, né? Eu acho que o mais impactante ali é quando a família se dá conta onde foi que a gente errou, ele estava aqui do lado, e né, acho que tem cenas muito impactantes ali, e foi uma série, né, o sucesso estrondoso que fez no mundo inteiro, eu acho muito interessante isso. E abriu até uma possibilidade, o adolescente hoje, depois da série, eu acho que está muito mais em pauta isso tudo que a gente está falando aqui, porque um monte de gente acordou. Por quê? Porque não basta o filho estar no quarto ao lado sem eu saber aonde realmente ele está. E é esse ponto que, esse é o ensinamento se da pegar série. a nossa entrevista aqui e puder concentrar, é exatamente isso, é conhecer o filho. Independente, né? Ele está do lado aqui, está no quarto. Não. Onde é que ele está? Quem é o teu filho? Como é que está esse olho no olho? Esse é um momento importante do século XXI, independente se tem inteligência artificial, não tem, se vai ter boneca com inteligência artificial e vai ser a melhor amiga da tua filha. Esse momento é um momento crucial para os pais ficarem próximos. Dá trabalho educar, mas é um trabalho que vale a pena. Eu conheço vários casos que eu comecei a atender, os pacientes com 12, 13, hoje eles têm 30. Então eu já vi várias histórias sendo traçadas. Essa história é uma história que dá mais trabalho, mas dá um resultado melhor. Eu garanto isso. E eu vou te falar, meus filhos, eles são fechadinhos, mas eu sou intrometida. Então, eu pergunto, fez isso? Beijou? Não beijou? Tem que sacar, né? E a hora que eu vou e pergunto, eles trazem. Eles não vão lá bater na minha foto e falar, fui, não sei o que, e beijei a primeira vez. Mas quando eu pergunto, eles falam, e aí eles querem contar, entendeu? Uhum. E aí a gente abre uma porta que é muito rica, né? De contato e de troca, e deles saberem que existe esse espaço para eles dividirem, para insegurança. Eu já tive até assim, quer que eu escreva a mensagem aí para você mandar? Mas o Maurício falou que, apesar da tecnologia, a proximidade dos pais com os filhos é super importante. Eu acho, se você me permite, o contrário. Quanto mais tecnologia, maior é a demanda por proximidade. Sim. Porque eu pego, por exemplo, o meu relacionamento com meu pai, minha mãe, era distante. Uhum. Mas não tinha concorrência da tecnologia para me jogar em desvios. Uhum. Era, todo mundo fazia a mesma coisa, seguia mais ou menos o mesmo trilho, então os pais meio que delegavam para a vida a educação do filho, até certo ponto. Hoje, se você bobear, a tecnologia engole o teu filho. E te leva para um caminho sem volta. Engole você também. Engole você também. É verdade. É isso. Aliás, ao engolir os pais, dificulta o relacionamento com os filhos. E sabendo que não dá para ficar sem a tecnologia. E ela sabendo tá aí, que não dá para ficar. Você, depende, né, para viver, para trabalhar. É isso, cada tudo, vez mais. Você acha que dá para voltar para o tempo Não da dá. caderneta na venda? Não, não dá, né? É um dilema, viu? E às vezes eles não conseguem se colocar alguns limites. Eu lembro na época da pandemia, que eles tinham aquelas aulas online, e que eles se engambelavam, entendeu? Iam pro iPad, iam pro joguinho. Aí eu falei, Bruno, eu vou pôr o seu iPad bloqueado. Ele, por favor. Porque ele não conseguia. Ele fala, pode bloquear. Porque ele falava, mãe, bloqueia no horário da aula porque eu não consigo, eu não resisto. Ele falava. Que legal isso, né? Ele saber qual é o limite dele. E saber que ele estava te pedindo, fala assim, coloca um não para mim aqui. É por isso que eu digo, precisa de não. A gente precisa do não. Assim como a gente precisa do sim, o não ele diz que essa mesa acaba aqui. E se eu continuar andando, eu vou cair. Então, é importante, e o papel dos pais, eu vejo que é esse, é falar assim, ó, a mesa acaba aqui. Esse é o limite. Não, não vai. Eu te amo, eu entendo o que você está falando, mas não. Hoje, essa hora, você não vai ver a tua namorada, você não vai sair agora, dia de semana com escola amanhã, para ir nessa festa, só porque todo mundo vai, que você está falando aí. Então, esse não, e eu estou falando isso porque você precisa dormir, porque você precisa acordar, então precisa ser dito, precisa estar no contexto. Lá de novo, Augusto, no tempo dos nossos avós, não era dito. Hoje em dia você tem a possibilidade, estava subentendido. Hoje em dia você diz, se argumenta, mas você coloca a tua posição. Dá trabalho, mas o resultado depois é melhor. E eu observo, vendo a Juliana com os meninos lá, além dessa questão de controlar, de orientar, de perguntar, tem a questão também de saber delegar.
que para saber delegar, você tem que estar acompanhando de perto os adolescentes. Por exemplo, o Pedro, o nosso mais velho lá, é mais vagabundão que o menor. Num certo momento, ele falou, ó, filho, a conta vem. Você quer adiar o estudo, você quer viver na flauta aí no fim de semana, você vai ter que estudar mais em algum momento. Aula particular, você vai ficar de recuperação, vai perder férias. A ficha caiu. Mas se o pai não está próximo, quando ele for delegar, talvez seja tarde demais. Aí já a recuperação vai ser... Entendeu? Tem o momento que você controla e o momento que você delega. Eu acho que a gente tem que deixar eles tomarem decisões pertinentes com a idade que eles têm, né? Com certeza. Uma supervisão. Uma supervisão, né? Para não aleijá-los, mas assim, tem decisões que eles não têm idade, né? E que não é cabível. 16 anos, é aquilo que eu contava lá atrás. Lá atrás o Pedro me perguntava, como pirulito eu guardo para comer quando o Bruno for comer? E eu não respondia, eu fazia ele tomar essa decisão. Porque do alto dos 6 anos dele, ele conseguia decidir o pirulito. Mas se ele não tivesse decidido o pirulito, hoje ele não conseguiria tomar decisões que são mais importantes e que ele tem idade para tomar. Mas a gente vai indo idade a idade, né? Isso eu acho legal, essa cultura de saber o momento de deixar o filho tomar uma decisão. Eu, por exemplo, eu não tomei para o Pedro a decisão, você deve estudar aqui ou fora. Ele queria essa resposta minha. Eu falei, eu não posso te responder. Eu posso te dar todas as ferramentas para você experimentar, conhecer. Eu posso te falar tudo que tem de bom numa coisa e que tem de ruim, no meu ver, e vice-versa. Mas a decisão é uma decisão... primeiro que não é irreversível, tá? Você pode decidir errado e voltar atrás. E segundo, que é uma decisão, uma escolha que eu quero que você faça. Eu não quero que essa decisão seja minha. Que é, muitas vezes, o papel também do médico pediatra. Eu não tomo decisão por ninguém. Eu procuro te apresento colocar os panoramas. O que existe, o que a ciência mostra, quais as vantagens e desvantagens, quais os riscos que muitas vezes eles não sabem de uma decisão. E aí, a partir daí... Ele é que vai refletir, né? tomar. E se você quiser pensar mais um pouco, depois manda uma mensagem para mim, a gente conversa, estou à sua disposição. Mas é isso. Então, é apresentar. E aí cada um vai tomar um caminho e vai... E é importante essa apropriação da responsabilidade de uma escolha. E tudo bem se você errar na escolha. Nada é irreversível. A gente aprende muito com os nossos erros, né? Mas eu acho importante você escolher. Tô aqui para apoiar a sua escolha. Não vou, se eu for escolher, eu vou escolher o que é bom para mim, né, meu filho? Eu quero que você escolha o que é bom para você. E assim, vamos indo, né? Educação de filho não é fácil. Nunca foi. Hoje, talvez, a tecnologia nos colocou mais pressão, né? A nossa responsabilidade aumentou. É isso que eu acho, né? Você tá falando disso, eu tô lembrando da minha... Quando eu optei por fazer psicologia, e aí fiz a faculdade de psicologia e depois eu resolvi fazer a faculdade de medicina. E assim, meus pais me apoiaram, mas eu procurei também a minha independência. Então, eu dava aula aos sábados, eu fui atrás das minhas coisas, já que eu tomei... Foi uma dúvida muito grande. Imagina meus amigos se formando em engenharia, sendo efetivados, e eu entrando na faculdade. Então, foi um período também E dúvida a gente vai ter. E hoje eu vejo que eu acertei. Estou muito feliz, como eu disse, né, com esse caminho aí. E tudo bem, e eu acho importante eles saberem que também tudo bem se errar, né? Se errar, errando que a gente acerta. Ninguém que acerta nunca errou. Exatamente. Então, eu acho que é um pouco isso. É o primeiro passo. Adorei ter você aqui. Muito obrigado. Muito bom. Assim, fico honrado realmente. Foi uma conversa extremamente agradável para mim. Para nós também. Poder falar do meu trabalho. Ficaria aqui mais um tempão realmente falando, e estou falando isso de coração. Eu sei, a gente porque também, dá pra gente, porque é gostoso demais. A gente vai pensando, vai conversando, as coisas vai vão surgindo, vai trocando. Né? Tem mil afluentes. Muito legal. Obrigada, e se você quisesse mandar uma mensagem para lacrar aqui, usando o termo do momento, que recomendação você faria para pais com filhos adolescentes? Olhem para os seus filhos. Nos olhos. Nos olhos. Não pela tela. Olhem para os seus filhos. Tá vendo? Concordo totalmente. Muito obrigado, Maurício. Foi muito um prazerzão. O prazer foi meu, Ju. Muito Adorei. Obrigado. Eu também. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.